acho que antes da arquitetura entrar na minha vida, o urbanismo entrou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada no tema de organizar espaços. E acabei casando com um urbanista que acabou ressaltando mais isso em mim, né? Muito, muito mais, muito mais. E sempre valorizando muito a questão do fato de que antes da gente ser arquiteto, a gente tem que ser urbanista, né? A gente sempre tem que pensar no macro para depois ir descendo no detalhe. E a gente começa errado, né? A gente começa organizando os microespaços, o metro quadrado, para depois a gente começar a entender as escalas mais avantajadas, né? As escalas do quilômetro, do metro quadrado, passando para o quilômetro quadrado, para o próprio hectare. E como a gente não consegue fazer isso, porque normalmente a gente está muito vinculado aos ambientes que a gente domina. Sim. Eu pergunto, por exemplo, que é o ambiente doméstico, eu pergunto muito para os alunos de sala de aula, às vezes alunos de 8º, 9º período, eu pergunto para eles, quantos metros quadrados você acha que tem aqui nessa sala de aula? Olha, Vitório, é uma coisa muito curiosa, porque eu pego respostas muito esdrúxulas, né? Um espaço que tem em torno de 100 metros quadrados, sujeito que está com 8º período, ele me diz que tem, olha, acho que 20 e poucos. Se ele falar 90, a gente aceita, né? Tá mais ou menos na aba aí da margem de erro. Mas o sujeito que me dá uma resposta dessa me fez crer a vida inteira, olha que eu já sou professora há muitos anos, que não há domínio do espaço. Então, eu sempre começo dizendo isso, tenta dominar o teu espaço doméstico, e quando alguém te perguntar isso, você responde e pensa, com quantos meus quartos de dormir cabem aqui? Se o quarto tem mais ou menos 9 metros quadrados, ele vai começando a ver, olha, tem 2, tem 3, tem 4, e aí você vai começando a entender o espaço. Então, respondendo a você, eu sempre fui muito mais urbanista do que arquiteta, porque o que entrou na minha vida foi a necessidade de organizar espaços. E organizar os macroespaços é muito mais importante do que você organizar os micros. Como a gente nunca fez isso, ou fez pouco isso, para não correr o risco de errar, nós estamos aí com os ambientes urbanos muito ruins de se viver. Né? Os ambientes urbanos estão muito ruins de se viver, assim como os ambientes metropolitanos estão muito ruins de se viver, e assim é uma escala de uma espiral, porque a gente não consegue ter as benesses que todo mundo que tem 1 metro quadrado de um nível mais alto consegue ter. Então, você hoje, quando você percebe os programas habitacionais que não são nem mais de baixa renda, né? Mas vamos lá, os programas habitacionais de baixa renda, onde hoje todo mundo tem um APMRV, é porque todo mundo hoje quer ter as mesmas linguagens que a classe alta tinha, até por pouco tempo atrás, né? Condomínios com áreas de lazer, condomínios com sala, não é nem sala de festa, salão de festas, não, já são ambientes muito mais avançados, né? Às vezes você tem uma esquiria, você tem hoje em dia condomínios que estão buscando ter piscina com onda, ter só parque aquático não interessa. Outro dia eu estava participando de uma reunião num grupo de programas habitacionais que já dizia isso, nós já precisamos pegar essa tecnologia das piscinas com onda e trazer para dentro dos programas habitacionais de baixa renda, que não são mais baixa renda. Né? Hoje, se você parar para analisar, sem fugir muito da tua pergunta, hoje, se você parar para analisar, o que até bem pouco tempo atrás nós tínhamos como uma pirâmide social brasileira, né, onde você tinha a classe alta, a média e a baixa, hoje você tem um verdadeiro pinheiro, onde a baixa é basicamente formada por pobres, miseráveis e indigentes, e uma média muito estratificada, onde você tem o sujeito que tem casa em Cabo Frio, é o sujeito que vai à Disney todo ano, e é o sujeito que vai à Disney todo ano, mas não está conseguindo pagar plano de saúde. E o cara que não está conseguindo pagar plano de saúde, de repente não está conseguindo comprar um metro quadrado mais caro, e está comprando MRV. Então você está vendo uma estratificação social muito elevada. Então, voltando à pergunta, eu acho que eu não como é que eu entrei, ou como é que a arquitetura entrou na minha vida profissional, eu diria que o urbanismo entrou na minha vida profissional antes da arquitetura. Entendi, perfeito. Agora, pegando carona nisso que você acabou de nos dizer, que é uma visão macro, né, que você abordou isso também, essa coisa de você se preocupar com o espaço urbano, não só com
com aquele perímetro que te habita, né? De onde surgiu essa terminologia urbanismo transescalar inteligente e o que isso quer dizer, né? Qual é a mensagem que você quer passar para uma pessoa que nunca ouviu esse termo? De que forma ela começa essa interpretação, né? E como é possível implementar isso num município de 10 mil habitantes a uma grande metrópole como o Rio de Janeiro? Como é que é pensada essa escala quando se fala de pequenas, médias e grandes cidades? A gente vai ficar realmente muito feliz de entender, porque eu já vi tantos modismos, né? A própria sustentabilidade, que um dia foi chamada de reciclagem, antes foi chamada de respeito ao meio ambiente, e hoje é uma palavra só justifica tudo isso, que é sustentabilidade, né? Mas ela foi chamada de muitas coisas, eficiência energética, então tudo isso hoje cabe dentro de uma única palavra, sustentabilidade, né? E eu posso falar com muita propriedade, porque nós realizamos mais de 32 fóruns no Brasil sobre o tema, porque era um tema novo, simplesmente. As pessoas queriam entender, entre 2005 e 2009, acho que eu fiz 36 fóruns pelo Brasil, porque a palavra sustentabilidade, sabe aquela coisa assim, preciso saber o que é isso. Então, eu acho que o urbanismo transescalar, nesse momento, onde o tema Smart City tomou uma proporção gigante, né? Tanto é que a gente está lançando, essa entrevista vai para o primeiro portal de cidades inteligentes, eficiência energética e iluminação pública da América Latina, porque é tão novo isso, assim. Vamos lá, essa tua pergunta vai na esteira da primeira, né? A minha resposta vai na esteira da primeira. Como é que a arquitetura entrou na minha vida? E eu respondi exatamente isso, como é que o urbanismo entrou primeiro na minha vida. Eu já tenho aí uma trajetória profissional em termos de produção de espaço, que já vai aí para mais de, até mesmo de dizer, mas vamos lá, né? Para mais de 35 anos. E fazendo muitos instrumentos normativos para a cidade, como planos diretores, né, como os próprios instrumentos complementares ao plano diretor, que é a lei de parcelamento do solo, a lei de uso da terra, de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, código de obra, código ambiental, lei de perímetro urbano e abairramento, e foram se somando a esses instrumentos outros instrumentos que foram colocados lá pelo Ministério das Cidades por volta de 2006, que são os planos setoriais, né? Plano setorial de mobilidade, plano setorial de habitação de interesse social, plano setorial de saneamento básico, plano setorial de gerenciamento de risco, ou seja, um conjunto de instrumentos normativos dos quais nós, arquitetos, não dialogamos bem, né? Porque nós não somos advogados. A nossa linguagem é visual, a nossa linguagem é do espaço, a nossa linguagem é criação, a nossa linguagem não é jurídica, não é de uma busca por uma legalidade de fala, mas sim por uma efetivação de melhoria de vida das pessoas. E aí eu participava, né, não só da coordenação, da elaboração desses instrumentos, mas quando nós íamos para as audiências públicas, onde eu via auditórios lotados, né, já tive a oportunidade de coordenar audiências públicas, onde nós tínhamos para mais de 1.000 pessoas, às vezes, no auditório, e eu via uma frustração, Vitório, muito grande por parte das pessoas que queriam dizer o seguinte: está tudo lindo, no papel está tudo lindo, mas quando é que isso vai melhorar a vida da gente? E aquilo começou a me causar uma irritabilidade, né, para não dizer depois uma grande frustração, que é verdade, a gente faz um plano para poder definir basicamente as áreas que você pode ocupar, as áreas que você não pode ocupar, ou as áreas que você tem alguma restrição, algum tipo de ocupação. Por exemplo, olha, essa área aqui é uma área que a gente tem que manter como reservatório pulmão, porque é uma área que você precisa deixar a água subir, a água baixar, a água trabalhar, né, o que a gente chama de reservatório pulmão. Você não pode ocupar morando, mas de repente você pode ocupar com uma pracinha, né, que tem uma permeabilidade no solo melhor, mas de qualquer maneira, aquilo tudo era muito distante da vida das pessoas, né, porque o que pode ocupar, o que não pode ocupar, o que pode ocupar condicionado, na maioria das vezes não dialogava com a necessidade daquela família, né? As pessoas se veem com melhorias urbanas dentro do seu bairro, né? Você pode dizer o seguinte: olha, a cidade melhorou muito porque ela ganhou uma bela iluminação pública,
Mas se aquela iluminação pública não chegar naquele bairro, para aquela família não mudou nada. Eu posso pegar N exemplos, eu posso pegar de repente, olha, toda a grande melhoria de pavimentação no sistema viário, a grande melhoria de mobilidade pela interface entre os modais viários, mas se aquela casa não foi atendida, se aquele bairro não foi atendido, aquela melhoria ela se faz muito pouco sentido. Eu poderia pegar isso para muitas coisas. Já o sistema do SUS melhorou, mas se você não tem unidades de atendimento de saúde naquele bairro, aliás, diga-se de passagem, é aplaudível o programa do Médicos de Família. Por quê? Porque ele fez exatamente isso, né? Ele aproximou os programas de saúde das famílias. Né? Hoje, um médico consegue entender qual é o histórico de família daquelas pessoas que integram aquele núcleo familiar. Se ele tem problema de pressão, se ele tem diabetes, se ele tem algum problema crônico de família. Claro que está tentando minimizar um processo que chegue numa emergência. Já vai melhorar para todo mundo. Quanto menos entrada em emergência você tem num hospital, sinal que o teu profilático, que o teu curativo, né, as tuas fases profiláticas e curativas foram muito bem resolvidas e você não precisou tanto do emergencial, embora, obviamente, fatalidades aconteçam. Então, esses exemplos mostram a minha preocupação, né, porque você não conseguir entender como é que um plano diretor vai conseguir fazer com que aquelas pessoas, de fato, tenham uma melhoria na sua vida. E essa minha frustração, ela foi caminhando para as outras escalas. Foi um pouco o que eu disse lá no CIP, né, em Salvador. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de ter essa chance de compartilhar essa minha visão, porque isso sobe para um outro nível metropolitano. Né? Por exemplo, os governos metropolitanos. Aqui no Rio de Janeiro, se nada mudar, nós continuaremos tendo o Instituto Rio Metrópole. O que o Instituto Rio Metrópole faz? Um grande plano, né? Não é um plano diretor, mas é um grande plano para poder atender o conjunto dos 22 municípios que integram a região metropolitana. E aí faz o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que, desculpa, nunca conseguiu integrar os planos diretores e os instrumentos dos 22 municípios. O que nós temos de resultado final com isso? As pessoas não sentem melhora, as pessoas não percebem um benefício sobre a sua vida cotidiana. Então, o que é o conceito do urbanismo transescalar inteligente? É um conceito que nos permita ter soluções que elas atendam desde uma grande região metropolitana até um bairro, até uma rua. Você vai dizer, Denise, isso é utópico, isso é disneylândico. Pode ser, mas as tecnologias que nós temos hoje permitem que a gente crie uma interface, uma harmonia, um diálogo melhor, um equilíbrio melhor entre todos esses instrumentos. Vou dar um exemplo claro que eu dei lá em Salvador. Né? Muitas vezes você deixa de aprovar um grande mega empreendimento comercial, um mega shopping, porque uma legislação não dialoga com a outra. E muitas vezes, quando as legislações municipais dialogam uma com a outra, não dialogam com uma legislação estadual, porque aquele empreendimento está dentro de uma área de proteção ambiental estadual, ou está dentro de uma unidade que o zoneamento ecológico e econômico não permite a dinâmica econômica. Então, eu acho que a gente precisa usar a palavrinha final dessa expressão, urbanismo transescalar inteligente, desculpa a redundância, com inteligência. E buscar soluções tecnológicas que permitam uma interface maior entre essas escalas com vista a uma melhoria de vida efetiva das pessoas. Pedro, eu acho que o mundo gira hoje na ciência da obsolescência, né? A gente acorda com uma tecnologia, dorme com ela obsoleta. Sim. Isso é uma preocupação grande, mas a preocupação maior é que a gente precisa conjugar o poder que eu digo é o poder financeiro, para que a gente possa estar sempre tentando estar up-to-date com essas tecnologias. Né? Vou dar um exemplo claro na questão até dos escritórios de arquitetura, que é o uso do BIM, né? Do Building Information Modeling. É uma ferramenta fundamental hoje em dia para você minimizar as mudanças, os ajustes de projeto, né, sejam eles nos projetos complementares ao projeto da arquitetura,
que é, por exemplo, né, eu tenho que fazer uma mudança no projeto de arquitetura, aí vai mudar todos os esforços que já foram feitos nos projetos de elétrica, nos projetos de telefonia, nos projetos, às vezes, estruturais, nos projetos de gás, enfim. O BIM é uma ferramenta fundamental para que a gente possa, às vezes, em poucos comandos, ajustar tudo e, obviamente, ter uma clareza muito grande de que o que aquela mudança pode acarretar em termos de mudanças financeiras para o projeto. O projeto vai ficar mais oneroso? Não vai? Principalmente quando você dialoga com o segmento público, onde fazer aditivo de contrato é muito complicado. Então, o BIM é uma ferramenta, né, na linguagem americana do Building Information Modeling, que veio para trazer um conforto, um ajuste nesse tipo de problema. Pergunta: quantos escritórios de arquitetura conseguiram, de fato, implementar o BIM? Né? Há um limite, hoje em dia, não é de tecnologia, mas um limite de custo, né? Um limite de possibilidade. Muitos escritórios de arquitetura ficam com mais preocupação, muitas vezes, em arcar com os seus custos financeiros do que, propriamente dito, de fazer uma revolução tecnológica no seu escritório. Eu pego esse mesmo pequeno exemplo e levo isso para as escalas superiores. Né? Quantas regiões metropolitanas, de fato, têm possibilidade de instituir certas tecnologias para homogeneizar as situações urbanas, né? Tentar harmonizar as soluções urbanas? Muito poucas. Eu diria até para você que eu não conheço nenhuma. E olha que eu estou na lida há algum tempo para eu não conhecer, porque provavelmente não tenho. Tá? É a mesma coisa em relação aos municípios. Né? Eu saí de um exemplo básico de um escritório na arquitetura, passei para um exemplo numa escala metropolitana, vou para uma escala municipal. Né? As dificuldades são muito grandes. Então, não dá para você hoje olhar para as soluções que o município do Rio de Janeiro traz para a sua realidade e querer que o município de Mesquita, na região da Baixada Fluminense, tem essa mesma tecnologia. Então, o que a gente busca, né, tentando vencer quais são as principais dificuldades, é que a gente encontre, primeiro, uma possibilidade de cima para baixo, para que certas ferramentas sejam, de fato, implementadas para todos. Né? E se isso a gente conseguir fazer, talvez a principal dificuldade, que é certamente a financeira, e obviamente que a gente vai esbarrar na política também, a gente consiga ter algum sucesso. Perfeito. E perguntando um pouco, eu vi aqui, deu uma estudadinha, e vi que teve o surgimento do sistema técnico SIG ambiental. Queria que você falasse um pouco os objetivos e como foi desenvolver o sistema e tudo isso. Vamos lá. Eu lido com a questão ambiental há muitos anos, né? Tive funções de coordenação geral de grandes projetos de investimentos, de licenciamentos, né, de grandes projetos de investimentos ao longo de quase toda a minha vida profissional. E também uma frustração me remeteu a avançar com esse sistema. Né? O que é o processo de licenciamento ambiental no Brasil, para quem não conhece? Todos os grandes projetos de investimento no Brasil, eu falo grandes projetos de investimento, hidrelétricas, grandes plantas industriais, né? Projetos realmente de grande magnitude, não estamos falando de uma sala comercial ou de um empreendimento comercial de rua. E para você poder subsidiar o órgão ambiental, para que ele defina uma licença ambiental, a gente passa por algumas exigências que a política ambiental brasileira nos comete. Né? Ou seja, nós precisamos atender 3 fases. É o que a gente chama de licenciamento tripartite. Né? A gente precisa, o empreendedor vai querer licenciar um mega aeroporto, uma grande planta aeroportuária. Então, ele vai ter que passar pelo modelo tripartite, que é buscar 3 licenças ambientais. A primeira, que é a licença prévia, é uma licença que diz ao empreendedor o seguinte: olha, dá continuidade aos teus estudos, que aparentemente a viabilidade ambiental vai ser estudada. Ele não garante que o empreendimento vai ser implantado e nem muito menos que o empreendimento vai ser operado. Mas ele
abre as portas para que o empreendedor desenvolva estudos ambientais. Bom, esses estudos ambientais são estudos extremamente detalhados. Para você ter uma ideia, são estudos que todos já devem ter escutado falar, ou pelo menos lido na mídia, são os estudos de impacto ambiental, né, que vem acompanhado dos seus relatórios de impacto ambiental, que é uma versão jornalística de todo um mega estudo técnico que nem todos têm a capacidade de entender. Para vocês terem uma ideia, quando eu tive a oportunidade de coordenar o plano de recuperação ambiental da Lagoa Rodrigo de Freitas por uma solução por dutos afogados, nós tínhamos, ao final do estudo, 9 volumes. 9 volumes impressos em capa dura, carregar aquilo para entregar aos todos os órgãos que teriam que ler, que teriam que comentar, que teriam que analisar, não só a prefeitura, como os órgãos ambientais, né, como os órgãos estaduais, como os ministérios públicos federal, estadual e municipal, enfim, era uma loucura completa. Nós tivemos que comprar com quase que containers de plástico para botar esses volumes para levar para todos esses lugares. Depois de todos esses esforços, é possível que o órgão ambiental, olhando os estudos, diga o seguinte: o empreendedor que quer colocar uma planta aeroportuária no Brasil, não vou te dar a licença, vou usar a palavra correta, não vou deferir a licença, porque os estudos mostraram que o empreendimento ele é potencialmente impactante ao meio ambiente, ele traz muito mais danos do que benefícios, e as compensações ambientais são muito severas, portanto, não há apelo político para isso, eu indefiro essa licença. O que acabou acontecendo? O empreendedor gastou vultosos recursos para contratar o estudo, perdeu pelo menos aí uns 2 anos e meio a 3, aguardando uma decisão para ir para a segunda licença, que é a licença de implantação, para começar a obra. Então, a possibilidade de não ter a licença e não avançar para a segunda etapa, e pior ainda, ter perdido todo esse recurso. Mas vamos considerar que foi deferida a licença. Foi deferida a licença, ele caminha para buscar a segunda licença, que é a licença de instalação, é para liberar para a obra. Ainda não está liberado para operar, está liberado para construir. Ele vai, então, contratar uma outra empresa de consultoria, talvez a mesma ou não, e vai fazer todo um detalhamento dos programas e das medidas ambientais que foram preconizadas no estudo de impacto ambiental. Por conseguinte, ele vai fazer todo o projeto básico ambiental, como a gente chama. Vai demorar aí mais ou menos mais uns 6 meses a 1 ano, e ainda não tem a certeza de que ele vai conseguir ter a licença para operar. Considerando que ele teve a licença para operar, nós já temos aí quase 4 anos. Né? 3 mais 1, 4, ou na melhor das hipóteses, 2 anos e meio, mais 6 meses, 3 anos. Vamos supor que ele ganha licença de operação. Ele tem que fazer todo o monitoramento, implementar todas as medidas ambientais, e ele tem que monitorar, fazer o monitoramento ambiental de tudo isso. Ora, ele vai levar mais uns bons anos, mas já operando, para poder garantir que a gestão ambiental daquele empreendimento seja bem sucedida. E isso vai demorar um bom tempo, e ele vai renovando a licença. O que é o sistema Tecnosig ambiental? Ele é um sistema que, por inteligência artificial, ele permite que a gente crie um grande armário de acúmulo de dados que possam ser lidos e cruzados com muita facilidade. Porque, ao passo que eu tenho que imprimir 9 conjuntos de volumes impressos, colocar isso num grande container plástico, mandar para N órgãos para lerem, para se pronunciarem, para fazerem seus comentários, eu crio um grande sistema onde todos os dados que vão sendo produzidos, vão sendo depositados de modo aberto, não é em PDF, de modo aberto, neste sistema, nesse grande Big Data, tá? E automaticamente eu vou cruzando informações, facilitando a leitura de processos e permitindo que os órgãos ambientais vão lendo aquele material, né? Claro que enquanto eu estou preenchendo, eu vou salvando parcialmente, mas depois que eu salvo tudo e encaminho, eu já posso ir lendo.
Isso me permite dizer que o sistema Tecnosig ambiental ele dá uma velocidade de processos muito grande, uma economia de escala muito grande e, principalmente, uma possibilidade de redução de tempo muito expressiva. Se até então eu falava de 4 ou a 3 anos, eu posso reduzir isso tudo para 2. Isso é muito importante. Tá? Então, o sistema Tecnosig ambiental ele é um sistema que permite que os dados de todos os licenciamentos ambientais sejam depositados de modo aberto e que eles possam permitir uma gama maior de diálogo, de interconexão, de velocidade de processos e, principalmente, né, de economia de dados sendo solicitados desnecessários. Porque o que a gente gasta de tempo no Brasil hoje fazendo diagnóstico, pelo amor de Deus, aqui na Barra da Tijuca não precisa fazer mais diagnóstico para nada. É só você compilar tudo que já foi estudado e você, dali, tirar o teu raciocínio lógico. O problema é, não sei aonde está, o dado está em PDF, o fulano não quis liberar o dado está datado. Mas se eu tiver tudo num grande banco de dados aberto, é só eu puxar. E eu sei, olha, eu não preciso mais pedir um dado, por exemplo, de qualidade de água. Alguém fez isso agora, há pouco tempo atrás. É o que a gente chama de um uso inteligente dos metaversos, né? do dado, do metaverso do dado. Não sei se eu me fiz claro. Totalmente claro. Totalmente claro. Eu queria agora, no final já, e perguntar um pouco da sua participação no Instituto Niemeyer e também, ano que vem, 120 anos, né, de Oscar Niemeyer. Queria que você falasse aí como é que estão os projetos, como tudo está se caminhando para isso. Falar um pouco sobre sua participação e tudo isso. Vamos lá. O Instituto é nosso apoiador, né, o nosso proponente, né, da Expo Urbantec, e eu já estou no o Instituto Niemeyer, aliás, o nome completo é Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Culturais. Eu já estou lá, já vão fazer 15 anos, e se não um pouco mais, um pouco menos, e entendendo a importância do Instituto, que foi criado pelo Paulo Niemeyer, que é o bisneto do Oscar Niemeyer, com o Oscar Niemeyer. Né? Então, o fato do próprio Oscar apoiar a criação desse instituto tinha uma finalidade que ia um pouco caminhando na esteira do raciocínio do Oscar, que era um grande humanista. Então, Oscar, mais do que um arquiteto, né, que sempre primou muito pela forma, na verdade, ele sempre tinha uma preocupação, e isso fica muito claro nos projetos dele, os grandes espaços abertos, os grandes espaços de encontro, os grandes espaços comunitários, e isso, de um modo geral, dialogava muito com essa visão dele humanista da vida, das coisas, do mundo. Né? E, automaticamente, o Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Culturais, ele veio para estruturar a sua atuação em cima de 5 grandes blocos, se é que eu posso dizer assim. O primeiro, que é toda a área de planejamento urbano, regional e ambiental. De novo, essa grande escala de política urbana, que a gente chama de política urbana, mas abrangendo um pouco mais de política metropolitana, de política regional. Os alunos, de um modo geral, esqueceram hoje em dia isso, não sabem muito o que é planejamento regional. Planejamento regional ficou muito longe da realidade de um aluno de arquitetura, mas eu acho que cada vez participo mais do debate sobre a favor dessa terminologia. Então, planejamento urbano, regional e ambiental, o bloco todo ligado à arquitetura e urbanismo, no sentido mais da arquitetura e do desenho urbano. Eu sempre costumo dizer o seguinte: desenhar uma pracinha é uma delícia, mas às vezes a expectativa das pessoas é esgoto. Né? Então você precisa entender que o desenho urbano ele melhora a vida da pessoa, mas ele muitas vezes está isolado de uma intervenção urbanística maior. Né? O segunda caixinha de área de atuação é exatamente a questão de inovação e tecnologia, toda a parte que a gente pode dinamizar, apoiar ou até mesmo desenvolver em termos de arcabouço tecnológico que dialogue para favorecer o bloco 1, o bloco 2 e o próprio bloco 3, que é a inovação tecnológica. O outro bloco é toda a parte de projetos culturais e patrimoniais.
Então, aonde entra exatamente hoje a comemoração pelos 120 anos do Oscar, nessa caixinha, aonde a gente tem o 5º Fórum Mundial Niemeyer, que nós vamos fazer em Brasília, se Deus quiser, de 14 a 18 de dezembro de 26, e, como eu disse, 5º Fórum, né? Então já viemos com 4 edições muito bem-sucedidas, sempre acontecendo num prédio, numa obra emblemática do Oscar. O primeiro foi no Teatro Manchete, né, que é no Espaço Adolfo Bloch, foi muito, muito interessante, aliás, um dos lugares, uma das melhores acústicas que eu pude observar em termos de projetos de arquitetura e acústico no Rio de Janeiro. O outro é aqui na Barra, que é a Cidade das Artes, realmente um projeto que a gente tem prazer de assistir uma música clássica ali, realmente muito, muito bem resolvido. Então, a primeira edição foi no Teatro Manchete, a segunda edição foi no Memorial da América Latina, me lembro, inclusive, do nosso conselheiro Portinari, filho do Cândido Portinari, dizer, nossa, mas vocês não podiam ter escolhido lugar melhor por conta dos vitrais, daquela estrutura, realmente a gente fica ali inebriado, respirando. Então, o segundo foi no Memorial da América Latina em São Paulo, o terceiro foi em Brasília, foi na Câmara dos Deputados em Brasília, esse eu não participei, eu estava fora, e o quarto, de novo, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Tivemos algumas dificuldades, porque Brasília estava num momento muito difícil naquela semana, e em termos de segurança, a fila para entrar era tão grande que as pessoas preferiram participar remotamente do que presencialmente. Mas pela terceira edição, pela quarta e agora pela quinta, nós entendemos que o fórum ele precisa ser realizado em Brasília exatamente pela homenagem ao Oscar, né? E dialogando com o lançamento do ano Niemeyer, né, do ano dos 120 anos de Niemeyer, que é o tributo ao Oscar, que nós vamos lançar agora no final do ano, exatamente não só pela comemoração dos 120 anos desse arquiteto que foi tão representativo para a arquitetura brasileira, né? Trouxe tanta inovação, não só do uso do concreto armado, mas da própria forma orgânica da arquitetura, né? E particularmente aí homenageando as mulheres, mas é uma questão muito associada à importância de Brasília na vida cultural do país. Não só porque você teve um dos primeiros exemplos de cidades planejadas propostas por Lúcio Costa, mas também porque as obras do Oscar são pontos referenciais em Brasília que nós não podemos deixar passar batido. Isso precisa ser levado ao mundo, né? E não é. As pessoas conhecem de ouvir falar, mas não vivenciam a experiência de entrar numa obra do Oscar, né? Aquela coisa de você entender as surpresas arquitetônicas que os projetos do Oscar nos propiciam. Por exemplo, eu estou conselheira federal em Brasília, e tivemos agora, ano passado, em setembro de 25, a Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi em Brasília, foi lá no Brasil 21. E nós tínhamos muitos expoentes, arquitetos expoentes do mundo inteiro, e a grande preocupação deles era dar tempo deles visitarem as obras do Oscar. Então, fizemos, né, várias incursões para poder serem feitas as visitações. Infelizmente, um deles, o Kong Junyan, que foi o chinês, né, o precursor da ideia da cidade esponja no Brasil, no mundo, tivemos a oportunidade de estar com ele, eu tive o privilégio de conversar com ele, e ele disse, professora, na hora ele não falou professora, falou conselheira, muita satisfação de estar aqui palestrando, mas estou ansioso para visitar uma obra do Oscar. Então, a gente precisa trazer isso para as pessoas. Então, o tributo aos 120 anos do Oscar, ele vem, de fato, para ser lançado agora, de 14 a 18, neste 5º Fórum Mundial Niemeyer, e ele já entrará no calendário oficial de Brasília, para que todo ano, normalmente na segunda semana de dezembro, por que na segunda semana de dezembro? Para que seja sempre considerado o dia 15 de dezembro, que é a data de nascimento do Oscar, comemora-se o aniversário de Oscar e comemora-se o Dia do Arquiteto. Então, sempre, da segunda semana do mês de dezembro, o calendário de Brasília comemorará isso já está sendo levado
para o Congresso Nacional, para que seja efetivamente lembrado todos os anos nesta época. Também vamos lançar o selo Niemeyer. E nesse evento do 5º Fórum, nós vamos lançar também o Prêmio Global Niemeyer, que vai homenagear soluções arquitetônicas, soluções urbanísticas, soluções de planejamento urbano, soluções tecnológicas, enfim, todos aqueles que mereçam apreço pelas contribuições que trouxeram ao longo dos, se não me falha a memória, vai ser uma edição bianual. Então, de 2 em 2 anos, você ter talentos que possam ser homenageados pelo Prêmio Global Niemeyer. Então, acho que, de um modo geral, é isso. Né? O Instituto Niemeyer, ele fica em Brasília também, é o Instituto Niemeyer Brasília, tanto no Rio como em Brasília. E esqueci de falar da 5ª caixinha, né? Falei de 5 áreas de atuação. A primeira é planejamento urbano, regional e ambiental, a segunda, arquitetura e urbanismo, a terceira, tecnologia e inovações, né? Inovações tecnológicas, a quarta, toda a parte de programas culturais e patrimoniais, e a 5ª é toda a parte de capacitação acadêmica e institucional. Tanto que nós somos parceiros do IDP, da Universidade IDP, em Brasília, né, uma universidade que começa com cursos de direito, o seu presidente é o ministro Gilmar Mendes, começa com cursos de direito, direito internacional, mas a intenção de abrir o curso de arquitetura fez com que a universidade também abraçasse essa área. E a Escola Niemeyer de Arquitetura e Urbanismo, que é um braço também do Instituto Niemeyer, é o parceiro para toda a produção de pós-graduação, de cursos de pós-graduação, onde eu estou à frente da diretoria de técnica acadêmica. Então, é isso, são 5 áreas de atuação. A gente acaba atuando também na capacitação de alunos, né, nessa pós-graduação de alunos, mas muito focado também na capacitação dos municípios. Já estamos dialogando com a Caixa Econômica Federal para implementarmos o maior programa nacional de apoio aos municípios na modernização dos seus instrumentos de políticas urbanas e ambientais. Acho que, de um modo geral, é isso. O Instituto é o nosso proponente aí da Urbantec, com muito carinho, e vamos poder homenageá-lo também no evento. Que bom. Então, para terminar, né, porque eu não quero também mais tomar seu tempo, queria que você falasse um pouco da Expo Urbantec, a sua participação nela e dos temas estratégicos que pretendem ser debatidos nesse espaço. Olha, a Urbantec, eu tenho muita alegria de falar nela, até porque o Vitório, com muito carinho, diz que eu sou a percursora de trazer o conceito. Isso é muito importante, né? Isso é muito legal. Ninguém faz nada sozinho, então, quando todo mundo abraça a ideia se concretiza. Eu acho que é um momento muito, muito propício para a gente debater essa interface entre alguns temas que são muito importantes para nós, arquitetos e urbanistas, na organização dos espaços, né? A gente costuma sempre dizer, eu aprendi isso, inclusive, com meu marido, e é uma grande verdade, né? A gente precisa dialogar sempre com 3 fatores: o fator funcional, o fator estrutural e o fator simbólico das cidades, né? Então, no funcional, a função residencial, a função comercial, a função industrial, a função institucional, as funções mistas, as funções de lazer, ok. Mas se você não tiver as funções estruturais que liguem todas elas, né, você começa a viver o drama que muitos de nós vivemos no dia a dia. Pô, eu moro num bairro tal, levo 3 horas para chegar no meu trabalho. Né? Por quê? Porque está faltando a função estrutural que ligue tudo. Nós não vivemos mais na época do Brasil colonial, onde trabalhava-se embaixo e morava-se em cima no Brasil sobrado. Né? Então, até já tentaram reeditar isso, mas não conseguiram. Né? Eu, particularmente, não gostaria, não. Eu gosto de sair, de ver vida, de ver o sol, de falar com as pessoas. Eu acho que a cidade não, a cidade é isso, né? Todo mundo quer estabelecer os seus processos de troca diários, né? Mas é importante que a gente estabeleça as funções, os aspectos funcionais, os aspectos estruturais. Não adianta você morar num lugar que não tem saneamento básico. Pô, eu moro num bairro super bucólico. Nossa, eu moro de frente para a Mata Atlântica, mas não tem água, não tem esgoto, você tem que ter fossa, você tem que ter poço, é muito complicado. E o simbólico, né, que são as nossas grandes pérolas, onde a gente resgata aquilo que vem do passado
né, dos prédios históricos, das manifestações tradicionais, populares e folclóricas, e que é tão importante da gente conviver. E eu acho que, nesse ponto, a Prefeitura do Rio de Janeiro, faço uma ressalva em relação a isso, tem dado realmente um exemplo, né, de tentar, de alguma forma, revitalizar, enaltecer os prédios históricos do Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que na Urbantec a gente vai ter a possibilidade não só de interfacear melhor esses três aspectos, mas dentro desses três aspectos trazer os aspectos de ordem mais estruturais da cidade, que é a questão associada à habitação, às atividades econômicas, tanto primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, a você trazer, de fato, soluções relacionadas ao sistema viário, à mobilidade, à parte toda de iluminação e eletrificação. Eu tenho dito isso, tenho repetido isso, não dá para você pegar o município do Rio de Janeiro, que tem uma malha, basicamente 90%, se não isso, muito próximo a isso, atendida com iluminação de LED. Se você pega o município da região metropolitana, que continua às escuras ou com iluminação, muitas vezes subterrânea, totalmente obsoletas. Então, a gente precisa tentar dialogar um pouco para que todos tenham o mesmo nível desse urbanismo transescalar inteligente, né, a parte toda de telefonia, telecomunicações, a parte relacionada às etnias especiais, é sempre muito legal a gente falar disso, né? Nós, no município do Rio de Janeiro, não temos essa situação, mas temos no estado do Rio de Janeiro, mas precisamos também entender as colaborações que os povos originários podem nos trazer como soluções, né? Não são tecnológicas, mas muitas vezes são soluções construtivas, são soluções relacionadas às questões ambientais. Então, eu acho que é um pouco isso, vai ser um espaço onde a gente vai poder dialogar em cima de várias ilhas temáticas, com soluções tecnológicas para o aspecto positivo de alguns problemas, mas eu acho que o mais importante de um evento dessa natureza são as trocas. É troca de conhecimento, é troca de saber, e como bem coloca o Ministério da Cultura, né, que isso tudo dentro de um festival permite com que a cultura aflore. Então, acho que é um pouco isso. Então é isso, então. Queria perfeito tudo que você falou, tá tudo. Foi ótimo. Tem muito, né, Pedro? Eu falo muito. Não, tá perfeito, isso é maravilhoso. A gente quer ouvir mesmo, é o nosso trabalho e tem que ouvir, a gente tem que parar um pouco, adquirir conhecimento, que é sempre bom, conhecimento nunca é demais. Muito obrigada a vocês, Obrigado. fiquem com Deus, um ótimo final de sexta-feira e ótimo final de semana.